Queridos, eu quero falar sobre um assunto muito importante. Aliás, todos os assuntos bíblicos são importantes, né? Mas este eu considero mais importante. É o assunto mais importante. E é o assunto que Deus mais quer que nós falamos dele. É sobre a salvação, sobre a vida eterna. Porque tudo que conquistarmos aqui, tudo que conseguirmos aqui, tudo que agariarmos aqui, ficará aqui. Mas a vida eterna com Deus, a salvação, ela nos acompanhará pela eternidade. Então por isso que eu não analiso nada. É o que está na Bíblia, que é o mais importante, é o que Deus mais vela, é o que Deus mais quer, que nós anunciemos, que nós falamos, que nós pregamos, é sobre esta salvação. É o assunto principal. Podemos falar de todos os outros assuntos bíblicos, porque todos são assuntos também vindos de Deus, mas o assunto sobre salvação é o assunto que Deus mais prima, que Deus mais vela, que Deus mais quer que falamos, e muito mais nesse tempo em que nós estamos vivendo. Por quê, pastor? Porque nós estamos vivendo os últimos, vou falar dias para não falar horas, os últimos dias da igreja na terra. E nós muitas vezes, os cristãos, os discípulos, discípulas, crentes, ainda não perceberam isto, não atentaram para essa realidade. Mas eu vou dizer para você, Jesus, Ele vai voltar. Ele disse que voltaria. Lá no capítulo 14 de João, no versículo 1 e 2, ele disse: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teriam dito. Mas eu vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu voltarei. Eu voltarei para buscar vocês, para morar juntinho de mim. Essa é a promessa de Jesus para mim e para você. E nós não podemos ficar vacilando e esquecer dessa promessa, tá? Mas eu quero falar de um versículo que está em João capítulo 5. João capítulo 5, se você está com a Bíblia e quer acompanhar a leitura, é só abrir em João capítulo 5, versículo 24. João 5, 24. É um versículo muito conhecido, uma palavra muito conhecida, que é uma palavra do próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25: em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, diga, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, e as que ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Até o versículo 27. Feche seus olhos, só mais um minutinho. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe agora na palavra que vamos estar transmitindo à igreja, tanto para transmiti-la como para entendê-la, ouvi-la e entendê-la. E que o Senhor também abençoe a igreja, que ela entenda essa palavra, e que essa palavra vá de encontro ao coração das pessoas que estão aqui nesse auditório, e essa palavra possa penetrar profundamente no coração e na alma e no espírito dessas pessoas, e trazer mudança e transformação na vida delas, para louvor da tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Eu quero ser bem breve na palavra, não vou ficar tomando muito tempo, mas eu quero ser breve e bem simples, bem prático naquilo que eu vou dizer. Então, este versículo é uma palavra do Senhor Jesus. Aqui não é palavra de João, não é palavra de nenhum apóstolo, aqui é a palavra do próprio Senhor Jesus. Ele estava explicando a sua missão. Começando aqui no versículo 19, ele começa a explicar a sua missão, porque ele veio, porque ele nasceu, porque que ele estava aqui na terra, ou porque ele esteve aqui na terra. Então ele estava explicando a sua missão. E a missão de Jesus não é outra a não ser salvar. Diga, a missão de Jesus, vamos dizer com fé, a missão de Jesus é salvar. Aí você pode me dizer assim, pastor, mas Jesus também não cura? Sim. Jesus também não liberta? Sim. Ah, mas Jesus não ressuscita os mortos? Sim. Mas a missão principal dele é salvar. Ele pode até curar, pode até libertar, pode fazer qualquer milagre, mas a intenção dele de fazer esses milagres é que as pessoas abrem as suas mentes e entendam a palavra, para que sejam salvas. Porque não adianta muito a pessoa receber uma cura de um milagre extraordinário e morrer depois daqui uns anos, né? E não ter a salvação. Isso não adianta nada. Então Jesus, eu entendi, eu comecei a ler os evangelhos, né, com essa intenção de tentar discernir essas curas e libertação que Jesus fez. Ele fez tudo isto com um propósito. Ele fez tudo isso com um propósito, para que as pessoas, quando recebessem a cura física ou a cura emocional, elas também pudessem receber a cura da sua alma, a libertação da sua alma, a salvação. Porque o que está em jogo, queridos, é a salvação. A prioridade aqui é a salvação. A própria Bíblia diz, Jesus dizendo em outro texto, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a vantagem que tem nisto? Então Deus, Jesus prioriza muito essa questão da salvação, e é uma coisa séria. Salvação é coisa séria. Diga, salvação é coisa séria. Não é algo que o pastor, ou um líder, ou outro pastor, qualquer outra pessoa que está pregando, está falando do assunto, está falando porque é um assunto bonito, é um assunto que ele gosta de falar. Não, tem uma importância nisto, tem uma importância. Por isso que Jesus disse, ele afirmou, em verdade, quando Jesus fala em verdade, ele diz duas vezes a verdade aqui, em verdade, era um tipo de afirmação que tinha na época de Jesus, para dar ênfase a algo que é muito importante e que é algo verdadeiro. Então eles usavam o termo em verdade, repetia duas vezes a palavra verdade, para dar ênfase, como se nós destacássemos num texto em negrito, ou colocasse lá entre aspas, para poder dar uma ênfase naquele assunto. Então quando ele dizia em verdade, ele está dizendo, preste atenção, ouça com atenção o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é muito importante. O que eu estou dizendo pode mudar a sua vida. O que eu estou dizendo pode mudar por completamente o rumo da sua vida. Na verdade, o que eu estou te dizendo, Jesus, lógico, né? Estou referindo o que Jesus está falando. O que eu estou te dizendo pode mudar o seu futuro. Então é algo importante. Temos que parar para ouvir, temos que parar para prestar atenção nisto. Então Jesus disse, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna.
Olha o que Jesus fala, preste atenção. Eu estou frisando aqui, em verdade, para que você não fique aí olhando para os lados, prestando atenção em outras coisas, mas fixa aqui o seu olhar, ou os seus ouvidos, sua audição, no que eu estou dizendo. Quem ouve as minhas palavras, palavra de Jesus, não minha, do pastor, eu estou falando aquilo que Jesus disse aqui, eu estou transmitindo a palavra de Jesus, não a minha. Então ele diz, em verdade vos digo, quem ouve, alguém está ouvindo a palavra de Jesus nessa noite? Alguém está ouvindo essa palavra? A minha voz está chegando até onde você está ouvindo bem, nítido, está entendendo? Então quem ouve esta palavra, é o primeiro passo, mas precisa dar o segundo passo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha que a palavra está, o verbo está no presente, o verbo não está no futuro. Aqui Jesus não está dizendo que terá vida eterna, está dizendo que tem. É no momento que a pessoa ouve a palavra, entende a palavra e crê naquele que enviou Jesus. Quem enviou Jesus? Deus, o Pai. Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra de Jesus aqui é muito clara, muito simples, fácil de entender. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Agora Jesus explica o que acontece, ou o que acontecerá na vida dessa pessoa que ouvir a sua palavra e crer naquele que me enviou, aquele que lhe enviou. Olha que Jesus disse o que acontece ou o que acontecerá na vida desta pessoa. Não entra em juízo. Isso quer dizer, não será julgada. Segundo, não será condenada. Terceiro, não será réu. Não entra em juízo. Por quê? Porque ele tem na sua vida a palavra e a fé em Jesus. A fé na palavra. O que vai levá-lo a não entrar em juízo é ele crer no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. É isso que evitará o homem de entrar em juízo, ou em outras palavras, de ser julgado, e provavelmente, segundo a palavra, não segundo a minha palavra, mas segundo a palavra de Deus, ser condenado. Então quem passa pelo primeiro passo, que ouve a palavra, crer naquele que enviou Jesus, não entra em juízo. Está livre, não será condenado, não entrará em juízo. Mas Jesus fala outra coisa extraordinária aqui, que acontece com a pessoa. Olha o que ele diz: não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não será condenado, não entrará em juízo, mas aconteceu algo extraordinário na vida dessa pessoa. Passou da morte para a vida. Aí você vai dizer, mas eu não estava morto, eu estou vivo. Mas na frente aqui Jesus fala que chegará a hora, e essa hora já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e
viverão. Jesus falou que essa hora já chegou. E que mortos são estes? Mortos físicos. Até que na verdade os mortos que morreram fisicamente em Cristo também ouvirão a voz dele e vão ressuscitar naquele dia. Mas o que ele está falando aqui é de uma ressurreição espiritual. Ele está dizendo de mortos espirituais. Ele está dizendo de mortos vivos. Já viu essa frase? Já viu essa colocação? Mortos vivos. Esses mortos vivos são pessoas que estão vivas no seu físicos, mas mortas espiritualmente. Então Jesus fala que quando esse processo acontece na vida da pessoa, ela passa da morte para a vida. Que morte é esta, pastor? Me explica logo, estou confuso. Vou te explicar. Quando o homem lá no jardim do Éden, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando o homem pecou contra Deus, o pecado entrou na vida do homem. O homem tinha vida, o homem tinha paz, o homem tinha harmonia, o homem tinha alegria, o homem vivia numa vida esplêndida, ali no jardim, na presença de Deus. Deus vinha na viração do dia, falava com o homem falava com Deus, tinha uma comunhão tremenda, o homem vivia. Mas quando entra o pecado, entrou o pecado na vida do homem, o homem foi expulso do jardim, e houve uma separação de Deus com o homem. O homem não tinha mais livre acesso a Deus, o homem não podia mais voltar à presença de Deus, Deus não falava mais com o homem como antigamente, então o homem ficou totalmente perdido. E essa separação, esse desligamento que o homem teve de Deus, é chamado de morte espiritual. Porque a morte física é a separação do espírito do homem do seu corpo. Mas a morte espiritual é a separação do espírito do homem de Deus. Por isso que Jesus afirma: e quando você ouve a palavra dele e crê no sacrifício dele na cruz, crê naquele que o enviou, você tem vida eterna, não entra em juízo, mas você vai sair da morte espiritual e vai ter a vida eterna. Você vai ter a verdadeira vida. A verdadeira vida, ela é com Deus. Então Jesus está dizendo que para ser salvo, para ir para o céu, nós precisamos ouvir a palavra. Você está ouvindo? Você precisa crer. E a partir do momento que você crê, você deixou de ser réu. Você agora não tem mais condenação. Você não entra mais em juízo. E algo extraordinário acontece na sua vida. Acontece uma ressurreição. Você é ressuscitado. Você é levantado do seu estado de pecado, de miséria e iniquidade para uma nova vida em Cristo. É exatamente isso que a Bíblia está dizendo. É uma mudança radical, é uma transformação radical na vida da pessoa. Salvação é lindo, ser salvo é maravilhoso. A salvação, ela nos livra de várias coisas, e acima de tudo nos garante o passaporte para os céus. Então Jesus disse: eu afirmo, em verdade, eu estou dando aqui a minha afirmativa. Jesus falando, eu estou afirmando, é a minha palavra. Porque quando uma pessoa te dá uma palavra, um homem te dá uma palavra, uma pessoa qualquer, um ser humano te dá uma palavra, você confia, você acredita, mas ele pode falhar com você, não pode? Alguma circunstância acontece em que ele falha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um exemplo para você entender. Vamos supor que a pessoa marcou com você um horário de vocês se encontrarem para conversar algum assunto, então tal hora nós vamos conversar, pode me esperar que eu estou lá tal hora.
Passa aquele horário, passa de 1 hora, 2 horas, 3 horas, a pessoa nem vem. Então ela falhou com você. Então as pessoas falham com a gente por N circunstâncias, e nem devemos culpar as pessoas por isso, por causa da circunstância. Mas Jesus, Ele não falha. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar, importa o que esteja acontecendo, Ele não falhará. Ele é fiel. Ele é fiel. Se esse aplauso é para Ele, pode ser mais forte e com um grito de júbilo. Deus é fiel. Nós às vezes somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Então, se Jesus está dizendo, isso aqui é a palavra de Jesus, não é a palavra do pastor, não. Então, se Jesus está dizendo que se você ouvir a palavra dele e crer naquele que o enviou, você tem a vida eterna. Não terá, tem. A partir do momento que você creu, você tem a vida eterna. Porque tem muita gente que está na igreja pelejando para conseguir ser salvo no final de todos o resumo de tudo, né? Eu estou tentando de tudo para que quando chegar no final de todas as coisas, Deus me dê um lugarzinho no céu. E tem uns que estão tão humildes, se Deus me der um cantinho lá já está bom. Não, eu quero cantinho não, eu quero as minhas mansões que eu tenho direito, que Jesus conquistou para mim na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu e seu. Amém? Amém? Então, queridos, não existe uma palavra mais simples do que esta de entender. Não tem confusão nisso aqui. Você que está nos assistindo em casa, essa palavra não traz confusão, é muito clara. Quer ser salvo? Ouve a palavra, já está ouvindo. Crê no Senhor Jesus. Foi o que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro. O carcereiro joelhou, prostrou diante de Paulo e Silas e disse: o que eu faço para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Pronto, essa é a solução. Paulo podia dizer assim: meu irmão, o negócio é o seguinte, primeiro você tem que ser da minha igreja, se você não for da minha igreja, não esqueça. Segundo, você tem que dar dízimo e oferta, se não der também, esqueça. Paulo podia ter dito um monte de coisa dessa, né? Mas ele foi na raiz do mal daquele homem que ele precisava. O que ele precisava é aquilo, salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.